ao sexo se dão justamente pela forma como a própria humanidade vai se constituir enquanto sujeito a partir de uma determinada época. Eu acho que é muito importante a gente vislumbrar também que a partir de um determinado tempo histórico no desenvolvimento das nossas forças produtivas e também, importante salientar, não é um fenômeno que acontece acidentalmente, tá? Não acho que essas formas em que o Estado neoliberal vão aparecer, em que essas dinâmicas vão se processar, sejam frutos do mero acaso, né? da mera elaboração do sujeito que em algum momento... eu acho que não se opera desse jeito, mas eu acho que tem uma virada muito importante para o Ocidente, especialmente a partir do final dos anos 70 e do começo dos anos 80. É uma virada que é fundamentalmente econômica, uma virada em que as grandes taxas de acumulação de lucro por parte das burguesias, e vale aqui ressaltar, não existe diferença entre capitalista financeiro e capitalista industrial, tá bom? Isso é uma diferença que já foi superada do Lenin, tá? Quando a gente tem o desenvolvimento do monopólio capitalista, isso já não existe mais essa divisão. E a partir no final dos anos 70 e começo dos anos 80, a gente tem uma transferência muito interessante para aquilo que vai se tornar o eixo principal de acumulação, que não é mais a produção, mas a fofoca. A Bolsa de Valores, gente, nada mais é do que a fofoca institucionalizada. E ganha dinheiro quem souber fofocar melhor. Ou quem souber mentir melhor. Menos os historiadores, que são os fofoqueiros com método, aí a gente não consegue ganhar dinheiro de jeito nenhum. Mas eu acho que é algo importante de se pensar, porque isso vai entrar em contraponto, como os companheiros trouxeram, que é essa ideia de uma forma que também vai se alterar como a gente compreende essa posição do sujeito no mundo. Então a gente tem até os anos 70 um sujeito que é muito atravessado pela lógica de uma sociedade disciplinar, né? Que o Tio Foucault falava, coisa e tal. Mas quando existe essa transferência, só tem também, importante salientar, que as novas formas de controle, que são através do que o Deleuze vai chamar de modulação, né? Modulação, não encerram as sociedades disciplinares, tá bom? A gente ainda tem escola, hospital e cadeia, e muitas. Que elas pegam determinados agrupamentos sociais, e agora a gente tem uma outra dinâmica. Quando você tem essa transferência do tipo de economia que é voltada de uma economia industrial ligada à produção para uma economia do futuro, isso muda também a forma como o sujeito vai estar inserido dentro dessa dinâmica do mundo do trabalho. Como assim a transferência do presente para o futuro? Até os anos 70 a gente tem um mundo que está, uma política monetária, uma política econômica que está focada em um processo de criação de empregos, né? Em valorização da atividade laboral. No final dos anos 70, a gente tem um processo de contraofensiva da burguesia, a partir da crise estrutural de acumulação, e aí tem alguns autores que vão dar um marcador específico, que é quando quando o chefe do Fed, do Federal Reserve dos Estados Unidos, vai alterar as taxas de juros do Banco Central dos Estados Unidos e vai acabar mergulhando o mundo todo em algumas crises de dívida e que vai alterar também essas dinâmicas de acumulação. Essas dinâmicas de acumulação que agora vão estar muito mais focadas na atividade da Bolsa de Valores. A gente tem o que o Gerard Dominique e a Dominique Levy chamam de um novo ciclo de financiarização. Então, no final da Segunda Guerra até essa virada dos 70 para os 80, a gente tem um ciclo de industrialização, né? de ganho de capital através da industrialização. E nos anos 80 a gente tem essa virada. E por que isso vai ser muito importante? Porque a forma como o capital vai se constituir não é mais a partir da ideia do trabalho. Portanto, não é mais a partir de uma ideia da materialidade. É a partir de uma ideia que paira no ar. É a partir de uma ideia de que o que é constituído enquanto ganho de capital não é mais aquilo que é de fato produzido, mas é o quanto você pode ganhar fofocando sobre isso. E aí, é claro, né, a gente pode pegar vários exemplos na contemporaneidade como isso aparece. Só para citar aqui, para ficar claro como é que isso opera, vocês já devem ter ouvido falar daquele filho da, quer dizer, do Elon Musk,
né, um menino trabalhador, e o Elon Musk, acho que há uns 2 anos atrás, investiu o seu dinheiro em Dogecoins, que é uma modalidade de criptomoedas que existe. E aí foi a legião de fãs do Elon Musk, todos no primeiro ano do ensino médio, comprar, no primeiro ano do ensino médio literal ou metaforicamente, tá, gente? Pode ser muito dois. E aí quando ele fez esse alinhamento, que ele ia gastar uma grana dele comprando essas moedas, essas criptomoedas, o mercado se movimentou em direção para fazer essas compras também. Resultado, o preço da Dogecoin disparou, porque muita gente começou a buscar, e o Elon Musk, como bom crápula que é, ao ver esse movimento de alta, conseguiu vender todas as criptos de Dogecoin que ele tinha, o preço despencou, e todo mundo que não tinha esse vislumbre dessa ação, perdeu o dinheiro que investiu. Porque a Dogecoin se valorizou, porque o Elon Musk conseguiu enganar uma legião de trouxas. Coitados, né? E aí por que essa anedota é importante? Porque as pessoas compraram junto com o Elon Musk. Porque é uma coisa muito doida, né? Você pensar, por que alguém é fã de um bilionário, cara? Isso não faz nenhum sentido. Mas a questão é essa, não é para fazer sentido. Porque o que existe nessa nova dinâmica de produção do capital a partir dos anos 80 é uma dinâmica que o que vai te constituir não é o que você tem, mas o que você é. Olha só, não é o que você tem, é o que você é. É uma nova dinâmica que está inserida e que está produzindo formas de identificação. Não é à toa que é nessa época que a gente vê um fortalecimento de uma linha discursiva que visava justamente desmobilizar a classe trabalhadora enquanto organismo social e coletivo de luta. É nesse momento que a gente vai ter, no governo do Reagan, nos Estados Unidos, a retomada da Guerra Fria. Não a retomada, né? Mas uma intensificação da Guerra Fria. É nesse momento que a gente vai ver que a Thatcher vai atacar os sindicatos, as organizações proletárias. É nesse momento que o Chile vai dar o primeiro aceno neoliberal, do qual Paulo Guedes foi um dos aprendizes, né, lá na economia da ditadura do Pinochet no Chile. E tudo isso tentando produzir um tipo de valorização que não é mais pautada pela materialidade das coisas, mas por uma subjetividade que fica aí, no ar. Então, muito mais importante do que ter o objeto é você conseguir olhar e falar, eu sou alguém porque eu tenho esse objeto. Agora eu posso ser alguém. E até um parênteses interessante, porque o Lacan é muito crítico do Maio de 68, né? Ele tem apontamentos interessantes, polêmicos, sobre o Maio de 68, que o Sartre, aliás, aborda num livro muito bom, chamado Maneira de Transformar o Mundo, um livrinho pequeno e quase incompreensível, mas é legal. Eu acho, né? Eu não sei se eu entendi. É isso, né? A gente está aí para se desentender. E tem uma dinâmica interessante que o capitalismo vai conseguir se apropriar muito bem, que é justamente um questionamento das identidades que eram dominantes. Então, quando a gente tem ali as revoltas estudantis no Maio de 68, a gente tem uma movimentação de estudantes que questionavam a ordem, né? Uma certa ordem colocada ali, mas que defendiam a implementação de uma outra ordem. A partir do momento que a gente fala, é hora de subverter essa ordem e colocar outra no lugar. Era de outras identidades, de outros sujeitos, mas uma outra ordem. E astutamente o capitalismo vai saber se apropriar disso, porque hoje em dia a dinâmica central do que a gente pode observar nas propagandas, nesses fãs de bilionários, é justamente essa tentativa de se criar um processo de, ao mesmo tempo, paradoxalmente, um processo de identificação. Então você tem que ser você. Né, cara? Você tem que ser você, cara. Você tem que ser autêntico. Você precisa ser o favorito, né? Você tem que ser a Coca-Cola do deserto. É um tipo de produção que está te dizendo que você deve ser alguma coisa. E ao mesmo tempo, é um tipo de sociedade que te diz que você não deve ser nada.
E você deve estar aberto a todas as possibilidades de ser. Então você deve estar sempre em constante movimento para garantir que você possa eventualmente ser alguma coisa. Entendeu? Nem eu. E eu acho que isso vai ser fundamental porque isso cria, junto a esses ataques que são feitos à coletividade nos anos 70 e 80, justamente uma dinâmica em que os sujeitos vão estar se defrontando uns contra os outros em nome de determinadas identidades, em nome de determinados processos de identidade. Então, pensar, por exemplo, né, o Erivaldo comentou um pouco a respeito da depressão, e é interessante a gente perceber que existem certas narrativas do mundo da produção cultural que os personagens, eles não têm depressão, eles são depressivos. São termos completamente diferentes, né? Ter um tipo de problema, ter uma questão, é diferente de você ser essa questão. Porque a partir do momento que você se introjeta nesse ser, é como se aquilo formasse a sua identidade constitutiva. É como se aquilo fosse a base do que você é. Aquilo ali é você. Por isso que você não pode se desligar. Por isso que muitas pessoas são fãs de bilionários. Por quê? Porque o bilionário, acima de tudo, ele é um propagandista. Ele é um propagandista de um estilo de vida irreal e que essas pessoas que são suas fãs nunca vão alcançar. Mas por que é importante para elas olhar para o Elon Musk, olhar para o Jeff Bezos e falar, pô, eu vou comprar uma Dogecoin, porque eu quero ser igual a esse cara. Porque ele mesmo se torna essa representação do discurso de alguém que está promovendo uma identidade de superioridade. Tem um termo muito interessante que foi cunhado por um economista neoliberal, outra pessoa aí, né? É o Joseph Schumpeter. O Schumpeter elabora um termo muito interessante para o que o Veribaldo comentou, né? Que é o sujeito empreendedor. É uma palavra que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. É uma palavra em alemão e essa palavra é Führer. Vocês sabiam disso? Führer em alemão é aquele que guia, o que empreende, o que movimenta as pessoas junto a si. E não é à toa que o discurso empreendedor é o discurso do nosso tempo. Porque ele é um discurso que, assim como o capital atual, ele não é baseado na materialidade. Ele é baseado em uma ideia simbólica. Ele é baseado numa economia do sublime. Eu olho para o bilionário, eu olho para essas histórias maravilhosas de superação, de herdeiros, mas eu olho para essas histórias e penso, uau, eu quero ser isso. Porque o que o capitalismo nos vende hoje não é mais o produto em si mesmo para sua utilização, mas é o que você pode ser com o produto. O produto, ele não te traz mais a satisfação material. Ele te traz uma satisfação de experiência sublime. Ele te traz outra coisa. Então, pensar que as propagandas que existem hoje em dia são propagandas que lidam muito mais tentando explorar essa ideia de que você pode fazer as coisas. Né? Nada é impossível. Né? Impossible is nothing. Just do it. Desculpa, eu lembrei do vídeo do Shia LaBeouf gritando Just do it, eu me desconcentrei. Mas, aliás, um excelente vídeo aí, para quem não conhece, muito, muito bom. E não tem nada a ver com o assunto. Mas todas essas propagandas visam mobilizar o sujeito de maneira que essa mercadoria possa produzir, de fato, um processo que o permita que ele se identifique com alguma coisa. E aí, essas algumas coisas são determinados ideais. Quais que são esses ideais? É o ideal do empreendedorismo. É o ideal do sujeito feliz. Cara, tem uma coisa que é uma merda no nosso tempo, é que a gente é obrigado a ser feliz. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Porque esse imperativo de felicidade é um imperativo de uma forma de consumo que visa contar pra gente que é possível gozar o tempo inteiro. E quando você está consumindo e vivendo e saindo, e você está num ciclo eterno de felicidade, é proibido ser feliz. É proibido elaborar sobre a tristeza. Isso não é à toa. O Henrique, um amigo meu que é psicanalista, ele uma vez me mostrou uma foto comparando a foto de duas famílias, uma no começo do século XX e uma nos anos 80. Anos 80? Anos 90, não lembro agora, mas
Nessa foto de família, e ele pegou vários exemplos para trazer esse ponto, a família não sorria. A família não sorria. Aí na foto dos anos 80, todo mundo tá assim. Né? Todo mundo tá coringando, como dizem os jovens. Né? Tá assim. Todo mundo feliz, sorria, né? Olha aí. É interessante porque essa forma de identificação, de promoção, de felicidade como imperativo, é fundamental para o capitalismo. Porque você só vai ser feliz se você consumir. Sacou? Tá vendo aqui essa realidade? Tá vendo aqui esse perfume? Tá vendo aqui essa Coca-Cola? Tá vendo aqui essas coisas? Tá vendo o Messi? Ó, se você comprar as coisas dele, você vai ser igual a ele. E portanto você tá feliz. É uma economia, é um modelo de economia no sublime, até da própria forma como o Zizek coloca, né? Aquele exemplo da Coca-Cola no deserto. Porque é uma economia do sublime? Porque ao mesmo tempo que você acessa a coisa sublime, a mercadoria ela vai se degradando e ela se torna basicamente um produto. O Zizek fala excremento, mas eu acho um pouco forte, né? Porque coquinha não é tão ruim assim. Mas ele dá esse exemplo, de que o sujeito olha para a Coca-Cola, tem aquela coisa gelada, faz... Aposto que agora ficaram com vontade. Faz... Quando você vai consumir, e ela gelada é um negócio maravilhoso. Quando você está com sede, mas conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando impalatável. Ela vai ficando quente, ela vai ficando horrível. Ela vai perdendo gás, ela vai perdendo essas características que a faziam ser sublime. Agora é interessante. Ela perdeu características físicas, ela esquentou. Ela pode ter perdido gás. E aí que está a chave do negócio. Para você poder ser feliz, você vai precisar consumir outra Coca-Cola. Para você poder ser feliz, você não vai consumir uma mercadoria. Você vai precisar consumir uma experiência do que aquela mercadoria produziu. Justamente porque o tempo do capitalismo que a gente vive é um tempo que eliminou ou visa eliminar qualquer forma de experiência coletiva que não seja pautada por uma experiência que possa ser capturada. Então, não é à toa que hoje em dia as pessoas lutam umas contra as outras graças à carestia material que é produzida pelo sistema. Né? Também é importante dizer isso, que o capitalismo astutamente cortou o custo de geral e por conta disso ele consegue se reproduzir quando os sujeitos precisam ter emprego, né? Então, tem esse ponto. E aí tem um outro ponto que é fundamental, que é pensar, se não há uma experiência de coletividade que está sendo produzida, então o que há? O que há é uma luta, como ele fala, de todos contra todos, e é o que a psicanálise visa, de certa maneira, desmistificar, que é, eu preciso ser alguém para eu poder ter uma vida. Mas essa determinação, ela não é da gente, né? Ela não é essencial. Acho que eu concordo muito com o Fanon quando ele vai trazer isso no Pé do Negro na Máscara Preta. Ele faz esse questionamento sobre um tipo de essencialismo que os sujeitos podem ter. O que o capitalismo tenta nos vender hoje é que a gente tem essência. E spoiler, não tem. Não tem essência porque tudo que a gente produz enquanto sujeito, da nossa consciência, do nosso inconsciente, é também produto social. É também produto da nossa relação com o que existe, com matéria. Por isso que a Maria Rita Kel vai citar, essa citação não é da Maria Rita Kel, é de uma outra psicanalista, não lembro o nome, Jean Colette, não vou lembrar, não é Maria Rita Kel, é uma Colette Saúde, obrigado. Você tem que errar tudo, né? Essa é isso. Estou me esforçando, eu juro. Em que ela vai dizer justamente que o único tipo de sociedade em que a depressão, em que a tristeza pode ser uma patologia, é onde a felicidade é um imperativo. É o único. Porque entendendo essa... E aí, para isso, existe essa fundamentação, né? O capitalismo produziu uma economia do sublime, produzir consumismo desenfreado, produzir uma ideia que vai te dar uma experiência para que você possa continuamente escapar do estado de tristeza. Mas aí o que acaba acontecendo, fatalmente, ou não, né? Tem gente que vive muito bem assim, obrigado, e é isso. Mas o que acaba acontecendo é que em um determinado momento há um sofrimento que aparece. Porque esse sofrimento é um sintoma de que tem algo errado. Não é que tem algo errado, né? Talvez seja que tem algo errado. Boa questão.
mas é um sintoma de que talvez tenha alguma coisa que esteja em desajuste. E o grande problema é que essas dinâmicas de sofrimento que estão sendo produzidas são, como ele falou, dinâmicas de sofrimento desumanas. Elas não são sofrimentos pela conjuntura da vida humana, né? Quando você perde alguém querido, você fica triste. Quando você está andando na rua e você vai pegar seu telefone, momento dramático, vai pegar seu telefone e ele escapa da sua mão, e ele vai em câmera lenta se direcionando para aquele chão de paralelepípedo, aquilo ali é dor e sofrimento, né? Ainda mais quando ele cai assim. É ótimo. Não é tão ótimo assim. Mas todas essas formas de sofrimento são formas que são da vida. Cotidiano, isso acontece. Agora, o que nos faz sofrer, se esse sofrimento é social, então talvez ele não seja da ordem do indivíduo. Talvez exista algo socialmente errado, socialmente desajustado. Não significa dizer que o sofrimento de todo mundo é igual e pode ser comparável. Não é isso. Não, essa comparação é até fazer um reducionismo da materialidade das relações humanas. Mas, em última instância, o sofrimento que nos é produzido é, em alguma instância, um sofrimento material. Sofrimento material produzido por uma economia em que os CEOs ficam cada vez mais ricos, em que os trabalhos são cada vez mais precarizados. Isso vai piorar. Pode anotar aí na agendinha do Ben 10, que vai piorar. É um mundo em que, para que essa dinâmica capitalista possa ocorrer, o Estado empreende cada vez mais força, cada vez mais repressão para garantir essa continuidade. E é justamente um mundo em que a própria humanidade se tornou uma mercadoria. Mas o Marx já falou isso, né? Ele já falou que a pessoa, quando ela está trabalhando no processo de alienação, ela mesma se transforma em mercadoria. Mas agora, eu acho que essa dinâmica está potencializada. O sujeito ele não é só uma mercadoria pelo trabalho, ele é uma mercadoria pela subjetividade. Você precisa comprar a sua identidade, senão você é um objeto, você é um ser que pode ser descartado. E não é à toa que as políticas de Estado que a gente vê são políticas que visam o descarte desses grupos. Materialmente, né? Não só o descarte e ao mesmo tempo a cooptação. É ver na Riachuelo, uma empresa que usa mão de obra escrava na sua produção, manequins com a bandeira arco-íris, como uma forma de cooptação da identidade. E cada vez mais, quanto mais isso é cooptado, mais difícil vai ficando esse reino. Mas então, parafraseando o tio Lenin, o que fazer? Eu acho que talvez seja interessante a gente partir para uma Constituição, ou pensar, né? Essa é uma questão que a gente pode até se provocar e debater, que é, será que não existiria uma forma de identidade que permitisse, através dessa organização coletiva, destruir essas cooptações de identidade? Destruir essa forma de supremacia de uma normatividade de uma identidade? Eu acho que tem. E eu acho que atravessa inevitavelmente observar um horizonte, um projeto político da classe trabalhadora, através da organização política dentro de coletivos, de partidos, mas que vise, como diria Mark Fisher, lutar para ganhar. Porque a gente tem aceitado muita merda. Muita merda. E vai piorar. Porque quanto mais a gente diminui a régua, mais o outro avança. E mais a nossa medida vai caindo. Então eu acho que, para terminar, é preciso que a gente pense que, para a gente destituir esse modelo de sociedade que foi criado com base na carestia, no sofrimento, na precarização, na exploração, na destruição, no discurso empreendedor, na normatividade da identidade, na normatividade da não identidade, é preciso que a gente paute um projeto que seja fundamentalmente radical. Porque é isso, ou a destruição completa. Eu acho que não há alternativa. Então, cabe a gente construir. Obrigado.